Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Havendo número legal e em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Coloco o requerimento do vereador Pedro da Fonseca para a dispensa da leitura da ata em votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. O requerimento do vereador Pedro da Fonseca para a dispensa da leitura da ata está aprovado por 8 votos. Coloco a ata em discussão e a palavra está franqueada aos nobres vereadores. Ninguém se manifestando, submeta a ata à votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. A ata está aprovada por 8 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias do expediente. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Salesópolis. Salesópolis, 24 de fevereiro de 2012. Senhor Presidente, com a promulgação da nova lei orgânica do município em 29 de 8 de 2011, o título 6º dos dispositivos transitórios, com seu artigo 7º, estabeleceu o prazo de 180 dias para o Poder Executivo enviar à Câmara Municipal o plano de cargos e salários municipais. Sabedores que somos de que várias outras gestões não obtiveram sucesso na realização desse pleito, que julgamos de extrema importância, pois somente com ele teriam fim as promoções desordenadas que ao longo do tempo criaram mais problemas do que soluções à administração municipal. Tratamos desde logo de reunir os responsáveis de cada área para que pudessem, de alguma forma, colaborar para dar inícios aos trabalhos visando a implantação do tão sonhado plano de cargos e salários dos servidores municipais. De início, verificou-se a grande complexidade no quadro de servidores da Prefeitura, distorções de cargos e funções de várias décadas, difíceis de serem resolvidos, sem causar demandas trabalhistas, sobretudo causando mais despesas à administração municipal. Decidimos então contratar uma empresa especializada para dar um rumo dentro da melhor forma de direito, sem, entretanto, causar um pânico entre os nossos abnegados funcionários. Senhor Presidente, Vossa Excelência e demais vereadores bem sabem da burocracia para a contratação de serviços dentro dos órgãos públicos. Assim sendo, Senhor Presidente, tenho presente a especial finalidade de dar satisfação a esta augusta Casa de Leis com relação ao não cumprimento do prazo estipulado na lei orgânica e, ao mesmo tempo, informar que o município celebrou o contrato com o IBC, Instituto Brio Conhecimentos, através de processo licitatório próprio para a elaboração de plano de cargos e salários, o qual já iniciou os trabalhos visando a conclusão desse pleito, dentro do menor prazo possível. Que Deus ilumine a todos os membros desta augusta Casa de Leis, para que juntos possamos tornar realidade esse projeto que certamente será de grande importância para a carreira do funcionalismo municipal. Respeitosamente, Antônio Adilson de Moraes, Prefeito Municipal. Sua Excelência, Senhor Vereador Paulo Aroca Sobreira. Interessado, Mesa Diretora da Câmara Municipal.
Assunto: projeto de lei número 005/2012. Altera os valores constantes na tabela anexa à lei número 1649 de 31 de janeiro de 2012 e dá outras providências. Interessado o vereador Aguinaldo Bueno. Assunto: requerimento número 008/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal informação das apostilas ou cópia de outros documentos relativos à aquisição delas. Segundo, porque até o momento não foram entregues tais apostilas aos estudantes municipais. Terceiro, quando ocorreram ou ocorrerão os cursos de qualificação aos professores que trabalharão com esse novo sistema de educação. Quarto, quando os alunos receberão as citadas apostilas. Interessado o vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto: requerimento número 016/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal informar quando o laboratório de informática será equipado e disponibilizado aos alunos do curso de administração da sala descentralizada da ITEC, em Salesópolis. Interessado o vereador Vanderlão de Oliveira Gomes. Assunto: requerimento número 017/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal informar com qual recurso do deputado estadual Dr. Gondim ou do deputado federal Valdemar Costa Neto e quando será realizada a obra de beneficiamento da Rua da Lapa, bem como onde então será aplicado outro recurso. Interessado o vereador Vanderlão de Oliveira Gomes. Assunto: requerimento número 018/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal informar o que está faltando para a retomada e conclusão da obra da Travessa São Sebastião, bairro do Fartura, e qual a data prevista para a sua conclusão. Interessado o vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto: requerimento número 019/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal encaminhar uma relação contendo o nome dos cadastrados para receber a ajuda da Secretaria pelos técnicos que realizam os serviços na propriedade requerida. Interessado o vereador Paulo Aroca Sobreira e outros. Assunto: moção número 001/2012, de apoio à Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, na sua proposta de transferência da gestão do Convênio de Assistência Judiciária da Defensoria Pública para a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, por meio de alteração na Lei Complementar número 988/2001. Interessado o vereador Paulo Aroca Sobreira e outros. Moção número 002/2012, de apoio ao Dr. Abel Larini, prefeito municipal de Arujá, São Paulo, e atual presidente do CONDEMAT, consórcio dos municípios do Alto Tietê, pelo seu pleito junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Metropolitano, visando a construção de um hospital de referência para a região do Alto Tietê, em Arujá, na estrada do PL, cuja localização atenderá também os interesses dos municípios de Suzano, Guarulhos, Poá, Santa Isabel, Itaquaquecetuba, Biritiba Mirim, Guararema, Mogi das Cruzes, Ferraz, Vasconcelos e Salesópolis. Interessado o vereador Vanderlão de Oliveira Gomes e outros. Moção número 003/2012, de congratulações para todo o destacamento de Polícia Militar de Salesópolis, em especial aos soldados William José da Silva e Wellington Henrique Lima de Oliveira, que, pelo excelente trabalho realizado, conseguiram
prender vários marginais envolvidos em vários delitos criminais, como tráfico de drogas, roubos de veículos e outros atos que vinham tirando a tranquilidade de nossa população. Interessado, vereadores Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues. Assunto: indicação número 015/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente realizar a poda da paineira na paineira gigante localizada na Estrada dos Rodrigues, esquina com a Travessa Ademar da Silva. Interessado, vereadores Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues. Assunto: indicação número 016/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente exigir da empresa paulista o cumprimento do acordo firmado com a Prefeitura Municipal plantando grama em frente à Escola Estadual Vereador Elisiário Pinto de Moraes. Interessado, vereadores Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues. Assunto: indicação número 017/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente colocar ou construir guarda-reio ao lado da ponte localizada na Estrada do Serrote, em frente ao bar do senhor Zezinho. Interessado, vereadores Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues. Assunto: indicação número 018/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente colocar cascalho na subida da Estrada de Campos, bairro Itaguaçu. Interessado, vereador Paulo 2012, solicitando ao senhor prefeito municipal adotar as providências necessárias objetivando reparos na ponte da Estrada da Nascente, bairro do Pico Agudo, próximo ao antigo restaurante Duplo M. Interessado, vereador Pedro da Fonseca. Assunto: indicação número 021/2012, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente realizar obras de drenagem e recuperação asfáltica no bairro Bela Vista. Interessado, vereador Pedro da Fonseca. Assunto: indicação número 022/2012, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente realizar obras de drenagem e, na sequência, a devida recuperação da calçada da própria rua Antônio Pereira. Interessado, vereador Pedro da Fonseca. Indicação número 023/2012, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente realizar os serviços que se fazem necessários para solucionar os problemas causados pelas pedras que estão se soltando na rua Santa Maria, Vila Henrique, bem como sejam tomadas providências objetivando a construção de calçadas nessa pequena via pública da área central desta estância. Interessado, vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Indicação número 024/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar a colocação de tela protetora quando da realização de serviços de roçada nas vias públicas. Interessado, vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Assunto: indicação número 025/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal adotar as providências necessárias, objetivando a limpeza do terreno de número 265 da rua Justino Cardoso, bem como para a contenção do volume de água que desce na parede da casa abandonada no mesmo local.
Interessado, vereador Aguinaldo Bueno. Assunto, indicação número 026/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar a Secretaria Municipal de Turismo ou Diretoria de Cultura adotar as medidas necessárias, objetivando a colocação de luminária em frente à escadaria da Igreja da Matriz desta cidade. Interessado, presidente da Câmara. Assunto, ofício CM número 163/2011. Endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito. Eu acho que direto aqui, né? Na verdade, é a leitura do parecer final da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, a respeito do caso da vereadora Deise. Corregedoria Parlamentar, processo CM número 372/2011, referente reunião da Comissão Especial de Ética e Decoro Parlamentar. Em 10 de fevereiro de 2012, na Sala das Comissões, vereador José Citrângulo, às 9 horas, reuniu-se a Comissão Especial de Decoro Parlamentar, sob a presidência do vereador Vanderlon de Oliveira Gomes, com a presença dos demais membros, vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e vereador Angelino Rodrigues. Presente o assessor jurídico do Legislativo, Dr. Alberto Prado Sanches. Abertos os trabalhos, o presidente da comissão asseverou ter lido todo o processo de sindicância, seus documentos e o relatório final, encartado nas folhas 179/184. Todos os membros da comissão se mantiveram, manifestaram, foram esclarecidas algumas dúvidas com a assessoria jurídica acerca de questões jurídicas. Finalmente, a comissão chegou, de comum acordo, à seguinte conclusão sobre os fatos objeto deste feito, que passam a expor de forma articulada nos seguintes termos. Primeiramente, adota-se na íntegra o relatório da Corregedoria, folha 179/184, sem qualquer ressalva ou adendo, passando a ser parte integrante desta ata com a manifestação final da comissão, no dia 24 de 10 de 2011, no transcurso da 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, a ocupar a tribuna do Legislativo, a vereadora Deise Aparecida Correia Duque disse ter utilizado de veículos públicos municipais para a viagem particular dela e outros funcionários municipais, contando com o consentimento do prefeito municipal. Imediatamente, a presidência da Casa afastou a vereadora Deise de sua função de corregedora parlamentar, documentos folhas número 10, sendo substituída na função pelo vereador Paulo Aroca Sobreira, que imediatamente, com a faculdade incerta no artigo 25 do Código de Ética e Decoro Parlamentar deste Legislativo, instaurou o competente processo de sindicância, o qual, em sua íntegra, está encartado nesses autos. Foram realizadas várias diligências, expedindo-se ofícios e oitiva de testemunhas, abrindo-se vistas dos autos e dando-se prazo para que a vereadora Deise pudesse exercer o seu direito de defesa, apresentando as provas que julgasse necessárias para externar a sua posição e defesa entre os fatos que ensejaram o processo em tela. Nas folhas 65/95, a vereadora Deise apresentou por escrito a sua defesa. Em todos os atos que se seguiram, foi facultado a vereadora Deise estar presente ou constituir advogada uníssona, alegam que a
tratativa para obter o veículo oficial, uma van e uma Kombi, de uso da Secretaria de Saúde, foi feito pelo marido da vereadora Deise, o senhor Marcelo Vinícius Duque. Em depoimento pessoal, nesses autos, folhas 136/139, o senhor Marcelo reitera a versão apresentada pelos demais depoentes, isentando a esposa de qualquer responsabilidade na obtenção dos veículos. Segundo consta, esse cidadão tinha a responsabilidade de conseguir transporte até o aeroporto de Congonhas, para o grupo que iria viajar, e dentre eles estava sua esposa, a vereadora Deise. À unanimidade, todos os depoimentos coligidos nesses autos, bem como os documentos oriundos de procedimentos feitos pelo Poder Executivo, apontam como sendo Marcelo Vinícius Duque, marido da vereadora Deise, o responsável pelas tratativas que culminaram com o uso dos veículos oficiais no transporte até o aeroporto de Congonhas, São Paulo, de servidores públicos, tal qual a vereadora Deise, que é, além de vereadora, também servidora pública, lotada na Secretaria de Saúde do município. A questão de ter o grupo ressarcido os cofres públicos das despesas pelo uso dos veículos, a questão afeta a apuração no âmbito administrativo do município, não sendo competência desta comissão manifestar-se a respeito. Cabe ao Poder Executivo apurar responsabilidades, punir, e, se for o caso, os servidores que tenham cometido ato contrário aos interesses da administração, de acordo com as previsões legais pertinentes. Esse processo limita-se a apurar se houve, por parte da vereadora Deise Aparecida Correia Duque, por ação ou omissão prática de ato que se caracterize como atos contrários à ética e ao decoro parlamentar. Atendo-se aos fatos e elementos coligidos nesses autos, a comissão, depois de sopesar todo o apurado, entende que a vereadora, por ato e omissão, praticou grave infração contra a ética e o decoro parlamentar, descumprindo o seu dever de vereadora ao participar de ato manifestante ilegal, que tinha o dever de fiscalizar e denunciar. Por vocação constitucional, cabe ao vereador fiscalizar os atos da administração, velando pelo estrito cumprimento da lei, principalmente no tocante à aplicação correta das verbas de improbidade administrativa. A função da Câmara Municipal de Vereadores está prevista na Constituição Federal, no seu artigo 31, que reza: a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Isso significa que é responsabilidade do vereador fiscalizar e controlar as coisas públicas, sendo a Câmara Municipal encarregada pela Constituição da República de acompanhar a execução orçamentária do município e verificar a legalidade dos atos do Poder Executivo. É função permanente do vereador avaliar permanentemente a gestão e as ações do prefeito e seus administrados. O campo de atuação dos vereadores na fiscalização dos recursos públicos pode contemplar uma série de atividades e áreas distintas. Deste modo, aos recursos humanos, às atividades financeiras, às questões orçamentárias, às contratações realizadas, aos resultados ou aos próprios controles internos existentes. Impõe-se salientar que, embora em algumas situações possa se demonstrar necessário ter conhecimentos técnicos
sobre determinados assuntos, há diversos pontos cujo controle é bem menos complexo e que, por consequente, pode facilmente ser realizado a exemplo da verificação do uso indevido de veículos oficiais. É público e notório, de conhecimento elementar para qualquer cidadão saber que havia irregularidade no ato em tela, o que não se dizer com relação a uma pessoa que, além de ser servidora pública em vias de aposentadoria e no exercício do seu segundo mandato como vereadora, que veículo oficial é para ser usado em atividades em prol do interesse público, jamais, em hipótese alguma, em função de interesse particular. A alegação de que, em momento algum, os usuários acreditavam que o transporte seria gratuito não prevalece, pois, mesmo que se tivesse pago antes pelo uso dos veículos, que não ocorreu, ainda assim se questiona o uso de veículos lotados na Secretaria de Saúde, realizando transporte de passageiros para viagem de lazer, sejam servidores públicos ou não. Tal uso é considerado como uso impróprio, devendo ser considerado como contrário aos interesses da administração. Cabe ao setor privado em prestação de serviço, táxi, transportadoras, vans, de locação, etc., fazer esse tipo de função. Jamais tal função pode ser feita pelo poder público. Ao apresentar a sua defesa, a nobre vereadora Deise, nas folhas 78, confessa, aduzindo que não se valeu da condição de vereadora, não se enriqueceu com o transporte, nem praticou ação voluntária tendente a ele. Afaste-se o dolo, mas apenas agiu com incúria, deixando por desídia de observar o seu dever parlamentar de fiscalização. Portanto, agiu com culpa. Esta comissão ousa discordar do entendimento da vereadora no tocante ao fato desta não ter agido com dolo, pois entendemos que no momento em que ela entrou no veículo, sabendo que era um veículo oficial, usado pela Secretaria de Saúde, onde a mesma é lotada há muitos anos, naquele momento de observar o seu dever parlamentar de fiscalização, usando as suas próprias palavras, reconhecendo que sua atitude foi decidiosa. Ao contrário do que se espera de um vereador que paute o seu mandato por atos e exemplos de probidade. Senhora Deise Aparecida Correia Duque, servidora pública e vereadora desse legislativo, praticou conscientemente e confessadamente ato contrário à lei, à ética, ao decoro parlamentar, esquecendo principalmente o seu juramento quando empossada nesse Parlamento, conforme consta no artigo 5º, inciso 4º do Regimento Interno, que assevera: os vereadores presentes, regularmente diplomados, serão empossados após a leitura pelo presidente do seguinte compromisso: prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar geral do município. Ato contínuo. Os vereadores dirão em pé, assim eu prometo. Destacamos no texto, acima, o trecho respeitando a lei, o que, com certeza, não foi feito pela vereadora e que, no exercício do seu segundo mandato, obrigatoriamente, por 2 vezes, fez o referido juramento que, naquele dia 11 de outubro de 2011, convenientemente, no interesse próprio, esqueceu quando embarcou no veículo oficial em viagem particular de lazer. Ao deixar de cumprir o seu dever para com os munícipes que a elegeram como sua representante nesse Parlamento, a vereadora, além de ter prejudicado a todos os munícipes com a sua desídia,
também prejudicou seus pares, que foram expostos na mídia, sofreram alguns deles injustas agressões verbais face à grande revolta que o fato gerou nos munícipes, afetando os trabalhos regulares desta Casa de Leis, tanto que exigiu da presidência medidas urgentes para conter os excessos, pois pessoas com interesses no próprio pleito eleitoral aproveitaram-se dos fatos para promoverem atos, alguns deles pacíficos, próprios do exercício da cidadania numa democracia, mas outros foram excessivos, comprometendo a segurança dos cidadãos, exigindo o concurso das autoridades para possibilitar que os trabalhos regulares desse legislativo transcorressem em ordem e com a segurança para todos, vereadores e assistentes. Feitas as considerações acima, a Comissão Especial, por unanimidade, entende que a vereadora Deise Aparecida Correia Duque, ao utilizar-se de veículo oficial pertencente à Secretaria de Saúde do município para a viagem particular até o aeroporto de Congonhas, São Paulo, cometeu ato contrário à ética e ao decoro parlamentar capitulado no inciso 2º do artigo 9º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, que reza: artigo 9º, considera-se em curso a sanção de perda temporária do exercício do mandato quando não for aplicável penalidade mais grave, o vereador que, inciso 2º, praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos do regimento interno ou deste Código, especialmente quando a observância do disposto no artigo 6º. A comissão entende que a vereadora Deise Aparecida Correia Duque deverá ser punida com a medida, convocando-se, nesse período, o seu suplente para ocupar a sua vaga nesse legislativo. Concluído o trabalho desta Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, neste feito, encaminhamos a Vossa Excelência, senhor presidente desse legislativo, vereador Paulo Aroca Sobreira, para que dê regular procedimento nos termos da legislação em vigor. Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, 10 de fevereiro de 2012. Vereador Wanderlon de Oliveira Gomes, presidente da comissão. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, membro. Vereador Angelino Rodrigues, membro. Dr. Alberto Prado Sanches, assessor jurídico. Essa parte. Isso aqui. Caminhamento. Gabinete da Presidência, processo CM número 372/2000, encaminhar a douta Comissão de Justiça e Redação para exame dos aspectos constitucional, legal e jurídico do parecer final da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, as folhas 185 e 189, no prazo prorrogável de 5 dias. Imediatamente devolvo-se à mesa diretora para que seja cumprido o disposto no inciso 6º do artigo 14 e seguintes da Comissão Especial de Decoro Parlamentar. Gabinete da Presidência, 3 de janeiro de 2012. Paulo Aroca Sobreira, presidente. Comissão de Justiça e Redação. Parecer CJR número 05/2012. Assunto: parecer final da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, processo CM número 372/2011. Autor: Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Relator: vereador Aguinaldo Bueno. Senhor presidente,
Analisando o referido parecer final da Comissão Especial de Decoro Parlamentar, emitido em 10 de 2 de 2012, constatamos que o mesmo atende aos dispositivos de ordem legal, jurídica e constitucional. Eis o parecer. Sala das Comissões, vereador José Citrângulo, em 17 de fevereiro de 2012. Vereador Aguinaldo Bueno, relator. A Comissão de Justiça, redação, aprova e recomenda o parecer supra em 17 de fevereiro de 2012. Vereador Aguinaldo Bueno, presidente. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá, membro. Vereador Claudinei José de Oliveira, secretário. Voto contrário separado. Comissão de Justiça e Redação. Voto contrário separado. Assunto: parecer final da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Processo CM número 372/2011. Após a análise do referido processo, temos a discordar do voto dos nobres pares desta comissão, entendendo que, no tocante ao enquadramento exarado pela doutra comissão, ante o apurado e relatado no parecer final, que melhor se adequa ao caso em tela é o incerto no artigo 10º e respectivos incisos do Código de Ética desse Legislativo, que culmina a perda do mandato, através do competente processo de cassação da vereadora Deise Aparecida Correia Duque. Eis o parecer deste vereador. Sala das Comissões, vereador José Citrângulo, em 17 de fevereiro de 2012. Vereador Claudinei José de Oliveira. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer CFO número 08/2012. Assunto: processo TC 521/026/2009, referente às contas do exercício, contas do município de Salesópolis, relativo ao exercício de 2009. Autor: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Relator: vereador Paulo Arouca Sobreira. Senhor presidente, examinando o referido processo TC, constatamos que o Eclesiástico Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer favorável às contas municipais do exercício de 2009. Exceção feita aos atos pendentes. Vereador José Citrângulo, em 13 de fevereiro de 2012. Vereador Sebastião Rodrigues Campos Júnior. Só corrigindo aqui em cima, o relator seria o vereador Sebastião, não o vereador Paulo Arouca Sobreira. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer supra em 13 de fevereiro de 2012. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, presidente. Vereador Vanderlon de Oliveira Gomes, membro. Projeto de Decreto Legislativo número 01/2012. Dispôs sobre a aprovação das contas e balanço geral da Prefeitura Municipal de Salesópolis relativas ao exercício de 2009. Paulo Arouca Sobreira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Salesópolis, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e pelo regimento interno, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte: Decreto Legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas e balanço geral da Prefeitura Municipal de Salesópolis referente ao exercício de 2009, de que trata o processo TC 521/026/09, exceção feita aos atos pendentes de apreciação pelo referido tribunal, do Eclesiástico Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, constante do processo CM número 421/11. Artigo 2º. O presente decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º.
Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Comissões, vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Presidente, vereador Vanderlon de Oliveira Gomes, membro. Justificativa. Atendendo-se disposições legais, esta Comissão de Finanças e Orçamento desse Legislativo, depois de analisar os autos do processo TC 521/026/09 do Eclesiástico Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, emitiu parecer favorável à aprovação das contas do ano base de 2009, referentes ao governo do atual prefeito Antônio Adilson de Moraes, corroborando o parecer prévio da Eclesiástica Corte de Contas. Sendo assim, com base nas disposições contidas no parágrafo 1º do artigo 203 do Regimento Interno, esta comissão conclui seu parecer através do presente projeto de decreto legislativo, recomendando a aprovação das contas municipais em exame, cabendo ao plenário deste Poder Legislativo a decisão final. Sala das Comissões, em 13 de fevereiro de 2012. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, presidente. Vereador Vanderlon de Oliveira Gomes, membro. Interessado, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Assunto: ofício CFA número 63/2012, referente ao processo TC 00188 6/007/07, admissão de pessoal por tempo determinado pela Prefeitura no exercício de 2007, julgada ilegal pelo Tribunal de Contas. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, gabinete do conselheiro Renato Martins Costa. Extrato para publicação de sentença. Processo TC 001-886/007/07. Interessados: Prefeitura Municipal de Salesópolis. Responsável: Benedito Rafael da Silva. Advogados: Flávio Poiares Batista. OAB São Paulo 244.448. Cláudia Hatz Laterza Batista. OAB São Paulo 228.078 e outros. Assunto: admissão de pessoal por tempo determinado. Julgo legais as admissões de pessoal por tempo determinado. As admissões dos servidores Antônio Fábio de Faria, Aparecido Rodrigues, Maria Lúcia de Moraes, Terezinha Lúcia de Oliveira Cândido, Inara Liliane Ribeiro de Almeida, Solange de Souza Prado da Silva, Marli Castilho de Campos Fonseca, Leopoldina Pinto de Campos, Eliane da Silva dos Santos, Lourdes de Campos Oliveira, Patrícia Rodrigues Pinto, Marisa de Fátima Oliveira, Cibele Carolina de Miranda Souza, Gislene Aparecida de Macedo de Moraes, Genilda de Fátima de Faria, Miriam da Silva Melo Oliveira, Maria José de Souza e Mendonça, Carla Rita do Prado, Maria Luísa Alves dos Santos Nunes, Ana Cláudia de Oliveira Rodrigues, Helena Regina Pereira de Souza Ferreira, Cátia Cristina da Silva Ferreira, Maria Cláudia do Vale Minicucci, Anderson de Souza Gonzalez, Eliane de Souza Almeida, Alessandra dos Santos Dias, Amanda Martins Melo, Diágulo Pasquale Melo Ferreira, Fabiana Barbosa Miranda, Fátima de Faria, Mirela Aparecida dos Passos, Adriana de Fátima Macedo Oliveira, Ana Carina dos Santos, André de Souza Melo, Helenice Labert do Prado, Luciana Silva de Lima Santos, Maria Claudete de Magalhães Ribeiro, Maria José de Souza e Mendonça, Sheila
Sanches Guimarães e Moraes, Cleonice Aparecida Ferreira do Prado, Edna Idalina Nepomuceno dos Santos, Rosana Heloísa Cardoso de Oliveira, relacionadas às folhas 04/2010, para as funções de coordenador pedagógico, professor assistente de educação especial, professor de ensino fundamental, professor de suplência, professor 1 e vice-diretor de escola, negando seus registros com consequente acionamento do inciso 15º e 28º do artigo 2º da Lei Complementar número 709/93. Aplico ainda com fundamento no inciso 2 do artigo 104 da Lei Complementar número 709/93 ao responsável Benedito Rafael da Silva a multa no valor correspondente a 200 UFESPs, da data do pagamento a ser recolhida na forma da Lei número 11.077/2002, tendo em vista a infração ao artigo 37, inciso 2º e 9º da Constituição Federal e a deliberação exarada no TCA 15.248/026/04, publicado no DOI de 6/5/2009. Interessado, Secretaria Administrativa Tesouraria. Assunto: balancete da receita e despesa da Câmara Municipal de Salesópolis referente ao mês de janeiro de 2012. Telegrama. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, de 20/3/1997. Valor bruto, 4.077,09 centavos. Competência, mês 1 de 2012. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento à Lei número 9.452, de 20/3/1997, conforme os dados. Valor bruto, 11.290,84 centavos. Competência, mês 1 de 2012. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do Programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Valor bruto, R$ 107.172,53. Cota primeira parcela, data de emissão 16/2/2012. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Em cumprimento ao determinado pela Lei 9.452, de 20 de março de 1997, comunicamos a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social destinados ao custeio das ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado. Então, são vários valores aqui. 16/11/2011, R$ 1.438,13. Dia 11/11/2011, R$ 4.500. Dia 22/11/2011, R$ 1.294,20. Dia 21/11/2011, R$ 1.500. Atenciosamente, Antônio José Gonçalves Henriques.
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a legislação, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. O valor bruto, R$ 107.172,53. Data da emissão, 16/2/2012. Primeira parcela. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Em cumprimento ao determinado pela Lei 9.452, de 20 de março de 1997, comunicamos a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social destinados ao custeio de ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado. Dia 8/12/2011, R$ 1.430,63. Dia 30/12/2011, R$ 1.675,06. Dia 30/12/2011, R$ 500. Dia 30/12/2011, R$ 500. Dia 22/12/2011, R$ 4.500. Dia 14/12/2011, R$ 1.294,20. Dia 14/12/2011, R$ 1.500. Atenciosamente, Antônio José Gonçalves Henriques. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Em cumprimento à Lei 9.452, comunicamos a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social. Valor R$ 4.500, dia R$ 4,20. Dia 18/1/2012, R$ 1.500. Atenciosamente, Antônio José Gonçalves Henriques. Ministério da Saúde e Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, conforme dados. Valor bruto, R$ 4.077,09. Competência, mês 12 de 2011. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, conforme dados. Valor bruto, R$ 12.500. Competência, mês 1 de 2012. SAMU. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. São Paulo, 14 de fevereiro de 2012. Senhor Presidente, requerimento número 82, de 2/2/2012. Autor, deputado Jorge Caruso. Encaminha a Vossa Excelência os inclusos avulsos do requerimento em epígrafe, apresentado a esta Assembleia Legislativa na data mencionada. Valho-me da oportunidade para apresentar os protestos de minha alta consideração. Deputado Rui Falcão, primeiro secretário, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Salesópolis. Requerimento número 82 de 2012. Requeiro nos termos do artigo 165, inciso 8º, consideração do regimento interno, que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a população de Salesópolis pelo aniversário do município a ser comemorado no dia 28 de fevereiro. E quero ainda que, desta manifestação, dê ciência ao senhor prefeito Antônio Adilson Moraes e ao senhor presidente da Câmara, vereador Paulo Aroca Sobreira, presidente. Justificativa. Parabenizando a laboriosa e hospitaleira população de Legislativa do Estado de São Paulo. 16 de fevereiro de 2012, os protestos de minha alta... José de Oliveira.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente. Senhor presidente, quero iniciar aqui meus trabalhos falando da questão da educação, onde fiz alguns documentos, qual eu apresento nesta noite, com relação ao laboratório da ITEC. Já está no orçamento, nós já aprovamos. Até recebi um documento onde mudou a ITEC local, mas algumas coisas faltam ser cumpridas. E entre essas coisas está o simples laboratório. Falo simples porque o laboratório é uma base para o estudo e trabalho daqueles alunos, para que possa desenvolver cada dia melhor. Nós sabemos aí que em torno de 15 a 20 mil se faz um laboratório de informática com uma qualidade boa e que possam aqueles alunos usufruir. Nós estamos trabalhando em cima desse documento, senhor presidente, porque já está no orçamento, já foi aprovado a ITEC, já passou pela casa, um orçamento novo no município, já deveria estar sendo utilizado, ou, na verdade, feito, mas até o momento não temos aí o conhecimento que está funcionando. E outras coisas mais que estamos levantando, senhor presidente, mas para que possamos falar com maior propriedade aqui para todos, vamos estar aí deixando em aberto esse assunto ETEC. Também, senhor presidente, com relação à educação no município, ensino fundamental. No ano passado eu questionei a questão das apostilas que queriam colocar no município. E por que eu questionei? Porque nós temos aí em mãos o IDEB do município, que é o índice que mostra a qualidade do ensino do nosso município e da aprendizagem. E somos também conhecedor que temos excelentes profissionais nessa área da educação no município, bastando aí melhorias salariais e até melhoria de estrutura, como já foi cobrado aqui por outros vereadores com relação à quadra descoberta, profissionais da área de educação física, de música, específico na área de artística, né? Mas que sempre dizem que não dá, e de repente nós tenhamos o conhecimento, senhor presidente, que vão se gastar um valor alto com as apostilas. Muito bem, se isso for aceito pela maioria dos profissionais, se já foi relatado, tem documento, em ata do Fundeb, do Conselho Municipal de Saúde, que isso vai causar aí um problema financeiro mais tarde para a educação, nós já estamos no mês de março, as aulas já começaram, e aonde estão as apostilas das crianças e os cursos preparatórios dos professores que vão lecionar esse novo modelo de ensino que estão colocando. Então nós estamos pedindo aí cópia aí de todo o processo licitatório, e como vai ser e quando vai ser colocado isso nas escolas, porque eu tenho filho na rede municipal, então posso falar com propriedade, como outros aqui têm, e sabe a qualidade do ensino, sabe da dedicação dos profissionais. Então de repente, um dinheiro que poderia ser aplicado em situações que iria atender melhor a classe, os alunos, vão ser aplicados em apostilas. Sistemas que eu não conheço, que deveriam já quando trabalhar em cima disso ter mandado para casa, para que também pudéssemos ter conhecimento da comissão, da Casa de Educação, mas que não tiveram a mínima, para mandar e para ver quais eram os modelos, quais são as empresas, de onde são, como ela está no mercado hoje. Então nós não temos esse conhecimento, estamos também falando aí daquilo que está em ata e daquilo que é conversado no dia a dia. Mas uma coisa é certa, se estão adquirindo, já deveria estar nas escolas. Se vai ser aplicado às crianças, já deveriam os profissionais estar todo adaptado a esse novo sistema. E o que parece que isso não ocorreu. Então nós estamos aí falando de educação, porque se fala que é a educação que muda o mundo. Ela muda o mundo, um bairro, uma rua, uma cidade, uma comunidade. Mas tem que ser bem aplicada. Não basta eu comprar caminhões e caminhões e demorar para aplicar. Não saber como desenvolver. É isso que nós estamos questionando e isso que está no nosso requerimento, os prazos,
porque se começou o ano letivo, deveria estar nas mãos dos alunos. E não está. E quando nós falamos disso, tinha sessão. Se estava em sessão, não era época de recesso. Se não era época de recesso, dava para ter feito todo o pleito para a aquisição desses materiais e já está empregado na rede municipal. Também, senhor presidente, nós fomos procurados por inúmeros munícipes, como também somos aí vereador da Comissão de Obras e Serviço Público, para que trouxeram para nós o assunto Bandeirantes de Energia. Nós já falamos aqui, outros vereadores já citaram, agora pusemos no papel e requeremos, senhor presidente, uma reunião com a empresa Bandeirante nesta casa. Mas que seja nesta casa. Que já teve outras reuniões por aí que não surtiu efeito. Então que seja nessa casa. Porque as pessoas pedem uma ligação e a ligação está demorando mais de 8 meses, 7 meses para ser realizada. E nós pagamos um alto valor pela iluminação residencial. Então nós estamos pedindo o empenho dessa presidência para que o setor comercial da Bandeirantes possa vir a essa casa esclarecer o porquê das inúmeras demoras. E temos alguns protocolos, senhor presidente, para ser apresentado no momento que houver essa reunião, mostrando que o que nós falamos aqui bate com o protocolo e com o sistema, né, da Bandeirante com relação a esses assuntos. Também, senhor presidente, não podia deixar de falar, depois de ser lido aí o ofício 31 do gabinete do senhor prefeito, falando aí do plano de carreira, que contratou agora a empresa, né, Bril, já começou com um nome bom, vai dar certo, Bril Conhecimento. Né? Nós já falamos, já discutimos, já pedimos, essa casa, no geral, sindicato, funcionários, mas isso não quer dizer que porque contratou e vai adequar todo esse sistema, que hoje está falido, dos cargos, do funcionalismo público, porque tem gente ganhando absurdos para não fazer nada. Então está falido o sistema. O sistema de funcionalismo, os cargos estão falidos no município. Não bate com a realidade. Mas isso quer dizer, senhor presidente, que agora, entrando no mês de março, não foi pago o reajuste dos funcionários até agora. E esta casa, não só esse vereador, mas esta casa tem que tomar as medidas cabíveis. Porque já citamos que estamos aqui para fiscalizar e legislar. Já está indo para o 3º mês. E o funcionário não recebeu o seu reajuste. A casa aqui já recebeu. A mesa já fez e cumpriu a lei. Agora o executivo não. Enquanto isso, contrata-se todo dia. E daí não tem como dar o reajuste ao funcionário. Então nós temos que deixar claro, senhor presidente, e peço que as medidas sejam tomadas por esta casa, com relação ao reajuste do servidor. Não vamos esperar não, que agora vai começar um estudo, que vão montar isso, montar aquilo, vai acertar o cargo, vão ver lá a gente que está lá não sei aonde, ganhando não sei quanto, se vai baixar, não vai, se a lei permite ou não, que vai virar uma briga jurídica boa. Os advogados estão contentes, que vão ter de causa, vai ser muitos problemas aí, que vai ser apresentado, mas precisava fazer. E tem que ser feito, e vai ter que chegar numa situação verdadeira para o município. Não um monte de chefe, e não um braçal. Né? Vereador, permito a parte? Todo, senhor por gentileza. Em relação ao aumento dessa casa, o aumento mencionado pelos funcionários da prefeitura, no mesmo prazo em que foi definido o aumento dessa casa, enviei comunicado ao prefeito para que fosse feito o aumento conjunto com os funcionários. O mesmo não executou, não realizou e falou que ainda estava em estudos juntamente com o seu financeiro. Essa casa já tomou essa providência. Agora cabe ao prefeito tomar a devida providência para estar emitindo o aumento dos funcionários. Tá ok? Muito obrigado. Eu acredito, e já até sabia, senhor presidente, que as medidas tinham sido tomadas pela casa. Só que passado 3 meses não tomou, a casa tem que tomar uma medida mais drástica com relação a esse assunto. Agora, que eu sabia que jamais a mesa, a casa, ia deixar de cobrar do executivo,
Com certeza não, porque sabe que é um direito, nós estamos aqui para fazer com que a lei prevaleça. Agora, fez 3 meses, não tomou a medida, qual vai ser o próximo passo da casa? É essa que eu estou cobrando, senhor presidente. Que junto temos, eu assino o documento, se tiver que mandar para o Ministério Público, promotor, juiz, porque tem que se cumprir. Não pode ficar esse descaso que está por aí. Contrata, contrata, contrata. Quando chegar aí na metade do ano, quero ver como que vai fazer com toda essa situação. Então, está correta, a casa tomou a medida, não seria diferente, no meu entender, mas nós temos que estar cobrando, senhor presidente, o que eu tinha a falar. Dando prosseguimento aos inscritos, de acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o nobre vereador Pedro da Fonseca. Senhor presidente, a mesa, nobres vereadores, aos munícipes aqui presentes. Senhor presidente, eu trago 3 indicações de trabalho feito para a infraestrutura em várias ruas no nosso município. Há uns meses atrás veio o governador deixando vários recursos para a infraestrutura no município, no qual caberia o prefeito de estar arrumando algumas ruas. E desde então, toda vez que é feita uma indicação dos vereadores a certas ruas nesse município, a resposta vinha que não tinha verba, ou mesmo estava esperando alguma do governo, alguma finança ou alguma coisa que possa estar ajudando essas ruas aí, o mesmo vereador pedindo aos deputados. Então tem a indicação, a recuperação asfáltica no bairro Bela Vista, e principalmente na rua Francisco Paulino de Miranda Melo, no qual vários vereadores têm visto a situação daquela rua e como se encontra. Outro também, perto também naquele bairro, a rua Antônio Pereira, que há muitos têm se esquecido, não só de agora, mas também há vários anos atrás, pelos representantes públicos desse município. Outra rua também é a rua Santa Maria, né, no centro, na Vila Henrique também, que é uma rua estreita, e lá aquela rua, várias vezes por causa de chuva, tem se soltado pedra e fica intransitável, tanto para pedestre e também carros que circulam por ali. Então a gente vem com essas indicações, reforçar mais uma vez, agora que veio o governador e trouxe bastante verba para o município, principalmente para a infraestrutura. É o que eu queria dizer, senhor presidente. Dando prosseguimento ao livro de inscritos, está com a palavra o nobre vereador Vanderlon. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, munícipe aqui presente. Senhor presidente, apresento alguns trabalhos, senhor presidente. Dentre eles, a indicação número 20, na qual eu estou pedindo um serviço muito simples. E acredito que se a municipalidade tiver boa vontade em atender o pedido dos munícipes, não será nada impossível, porque simplesmente eu estou pedindo a limpeza em torno da ponte do bairro do Picagudo, bem como pregar novamente as tábuas, as pranchas soltas daquela ponte. Porque todos nós sabemos que aquela via ela é muito utilizada tanto pelos produtores de madeira daquela região, também como pelos turistas que vão visitar a nascente. Então acredito que o senhor prefeito, junto com a sua equipe, adotará uma medida urgente, tendo em vista um serviço muito simples. Também, senhor presidente, apresenta a indicação de número 24, onde
eu solicito ao senhor prefeito que quando os funcionários forem fazer a roçada na beira, principalmente da avenida, lá próximo do portal, que providencie aquela tela protetora que, quando a gente vê as outras empresas trabalhando, eles colocam para fazer a segurança de quem está trabalhando e principalmente a segurança de quem está transitando a pé ou de veículo, evitando objetos vir para a rua e aí evitando também o que mais seria grave ainda, acidentes. Então a gente espera aí que o senhor prefeito adote essas providências para que possamos evitar problemas maiores. Também, senhor presidente, fui procurado pelos moradores da rua Justino Cardoso, tendo em vista que existe um terreno abandonado no local, no número 265, e está proliferando inseto no local. Os moradores vizinhos, que moram à frente, moram do lado, estão pedindo providências. Bem como os moradores que moram no fundo do terreno, segundo eles, desce um volume de água muito grande pela parede e eles estão preocupados em ceder essa parede e colocar em risco a casa de baixo, que seria a casa do pessoal que mora na Avenida Victor Vu. Então a gente espera aí que o senhor prefeito, junto com o proprietário, adote as providências necessárias para que os moradores possam ter mais tranquilidade daquele local. Também, senhor presidente, como já é de costume, parece que o executivo gosta de deixar uma obra no fartura para que a gente possa estar comentando. Os moradores vêm mais uma vez solicitando agora a Travessa São Sebastião, como já foi citado também aqui, apresentado o documento do vereador Claudinei, a rua Santo Antônio. A Travessa São Sebastião, ela está muito complicada. Mas a da Santo Antônio, como já foi relatado aqui pelo vereador, fizeram uma valeta, acredito que para fazer a obra de drenagem, e há 60 dias os moradores daquela via não conseguem sair com seu veículo, devido a essa enorme valeta que está nessa rua. Então, vai lá, faz a valeta, deixa o problema para o morador e se vira do jeito que puder, deixa seu carro na garagem e anda a pé. Então são algumas atitudes, já que vai fazer a obra, não tem um planejamento, por que é que parou a obra? Essa casa não é informada de nada. Essa casa, a nossa lei, muitas vezes ela serve para aquilo que interessa, mas para o que interessa ao munícipe, ela é deixado em segundo plano. Infelizmente, é o que vem acontecendo com muitas obras aí e que nós não podemos deixar que isso continue ocorrendo. Ao mínimo, vou estar fazendo aqui o meu manifesto para que o senhor prefeito, junto à sua equipe, adote as providências necessárias, evitando que aqueles moradores continuem na mesma situação. Se quer, a dificuldade hoje de uma pessoa é ter um veículo. Quando tem, não pode sair da casa. Então, a situação é muito crítica e muito triste para quem precisa de utilizar o seu bem e não pode retirar da casa por incompetência de quem está executando a obra. Também, senhor presidente, um assunto que foi tratado aqui nas duas sessões anteriores foi com relação à Rua da Lapa. Tendo em vista que no dia 6, Vossa Excelência, no uso dessa tribuna, assevera que conseguiu recurso de aproximadamente R$430 mil do deputado Gondim para beneficiar a rua. Na sessão seguinte, no dia 13 de fevereiro, o vereador Claudinei leu uma resposta de um requerimento encaminhado pelo Executivo a esta casa, de que a obra seria do recurso vinda do deputado federal Valdemar da Costa Neto. Então, para que nós possamos entender de quem é o recurso que vai ser colocado no local e para que possamos também informar os munícipes onde o outro recurso vai ser implantado, essa resposta é de fundamental importância, para que possamos aí esclarecer de quem que é o pai da criança e quem e onde será aplicado o recurso do outro deputado. Porque as divergências aí estão confusas e aí a gente não consegue esclarecer aos munícipes onde serão aplicado outro recurso vindo aí dos deputados. Também, senhor presidente, apresento essa noite uma moção de congratulação
para o destacamento da Polícia Militar aqui de Salesópolis, em especial aos soldados William José da Silva e o Wellington Henrique Lima de Oliveira. Desde o dia 13 de janeiro deste ano, a dupla trabalhando aí vem atendendo algumas ocorrências, senhor presidente, embora com o apoio de todo o destacamento, que não podemos esquecer toda a equipe que para que eles possam ter êxito e fazer um excelente trabalho que vem realizando no nosso município, não podemos também deixar os demais policiais militares que prestam serviço à nossa cidade. Mas graças a esses soldados, foram aí conquistados aí muitas benfeitorias para a nossa cidade em muito pouco tempo. E quando subimos essa tribuna para que nós possamos fazer as críticas, estamos aqui. Mas quando também merece os elogios, nós temos a obrigação de estar subindo essa tribuna e parabenizando os policiais que fizeram um excelente trabalho. Inclusive, aí há muito pouco tempo, vimos um trabalho da Polícia Militar da nossa região, combatendo aí o crime na nossa cidade. Isso nós precisamos estar levando ao conhecimento dos nossos policiais o apoio que essa casa sempre está à disposição. Senhor presidente, também como já foi tratado aqui, e embora o senhor também já relatou ao vereador Claudinei que já adotou as providências cabíveis com relação ao aumento dos servidores, eu também não posso deixar de mencionar aqui que, tendo em vista que o senhor já encaminhou o ofício e não houve manifestação, temos que, junto com o nosso jurídico e os demais vereadores, tomar as providências mais enérgicas, porque os nossos profissionais estão aí, precisando do mínimo dessa correção. Não estou falando nem de aumento, é da correção. E nem isso está sendo respeitado que a lei determina. Então, eu também estou aqui para apoiá-los no que for necessário e não podemos deixar de cobrar o senhor prefeito que seja cumprida a lei. Se é isso que rege, é isso que tem que ser seguido. Permita uma parte, por gentileza. É que, em função até do recesso, do carnaval, todos esses prazos, é sabido por toda a população que ficou tudo fechado. E nós viemos de um recesso. O senhor também, todos os vereadores. Então, acredito eu que a tramitação desse documento, juntamente à prefeitura, deva estar chegando para essa casa. Se isso não ocorrer, vamos estar enviando, solicitando, requerendo, mais uma vez, e quantas vezes forem preciso até que seja executado ou que seja feito realmente o aumento dos funcionários. Ok? Correto. É que, embora, senhor presidente, eu também quero destacar que se vier só resposta, nós temos que ver o que a Câmara pode estar fazendo a favor dos funcionários. Nós não possamos também só esperar a resposta, porque a resposta, obviamente, nós já vamos estar esperando que vai ser dado tal data, não cumpriu a lei e a gente tem que fazer com que o prefeito cumpra. No momento é o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Solicito ao vice-presidente que assuma a tribuna para que a mesa para que eu possa fazer uso da tribuna. Por gentileza, Pedro da Fonseca. Com a palavra o nobre vereador Paulo Arouca. Presidente, colegas da mesa, colegas vereadores, munícipes presentes, aqueles que nos assistem pela internet. Apresento hoje uma indicação que eu acho que abrange quase todo o nosso município, pois já é trabalho de outros vereadores também, quase no mesmo sentido, no que se refere à coleta de lixo. Então, solicito para que seja revisto o planejamento e que seja feito a coleta do aterrado. Mas isso não é um problema único do aterrado. É um problema de quase todo o nosso município, principalmente na zona rural, que tem sofrido muito com a falta de planejamento ou mesmo de organização na busca ou na coleta do lixo. Então, é um dos trabalhos que apresento hoje, senhor presidente, para que
realmente seja tomada uma providência o mais breve possível. A administração solicita, e é difícil o morador chegar na sua casa, seja na roça ou aqui mesmo na área urbana, ele se propõe a pôr a lata de lixo, põe o cesto, o saco, o recipiente necessário para aguardar o lixeiro, e ele não passa. Então fica difícil para o munícipe adivinhar, só se tiver bola de cristal. Então acho que é importante que haja realmente uma seriedade no planejamento e na coleta do lixo. É tal dia, tem que ser colhido. Pode chover, fazer sol, tem que ser cumprido. O munícipe não merece esse descaso. Pois não, senhor. O coletar é em função justamente de toda a logística que é empregada em função do abastecimento. Ou seja, se não se programou de acordo, não teve uma previsão adequada ao longo dos 12 meses, está pagando por essa má programação. Vereador, não é verdade? Parte. Pois não. Gostaria de estar deixando aqui também o meu apoio a esse trabalho, mas eu acho que deveria, por parte da presidência, estar fazendo uma reunião aí com as devidas secretarias e até mesmo com o próprio prefeito, para que a gente pudesse tomar mais pé da situação que está a questão do lixo na nossa região. Nós sabemos aí que toda a nossa região do Alto Tietê vem sofrendo aí com esse problema dos aterros sanitários. Hoje a distância é muito longe para que se leve o nosso lixo até Santa Isabel. A gente sabe que um caminhão, ele demora praticamente, ele anda aí mais de 200 quilômetros e faz praticamente uma viagem por dia. Então eu acho que nós devemos saber a quantas andas a situação até do próprio lixo no Alto Tietê. Eu acho que é uma preposição que essa casa deveria estar assumindo em relação a esse assunto, de ter uma reunião nessa casa para que a gente possa ter mais conhecimento a respeito dessa situação que vem ocorrendo com o lixo no Alto Tietê. Muito obrigado. Não. Apresento também uma moção de apoio à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, na proposta de transferência da gestão do convênio de assistência judiciária à Defensoria Pública para a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, por meio da alteração da Lei Complementar 988/2001. Acho que o foco principal da mudança administrativa é para garantir o trabalho dos advogados do convênio Assistência Judiciária, pela qual a OAB disponibiliza quase 50 mil advogados, patrocinando processos de cerca de 1 milhão de pessoas carentes em todo o estado de São Paulo e em mais de 300 comarcas. Então é de suma importância essa moção de apoio. Em primeiro lugar, gostaria até de agradecer a todos os pares que aqui compartilharam do apoio, os novos colegas, e acho que é de suma importância para a população em geral, a população do país, não é uma localidade, é em geral. A outra moção é justamente de apoio ao Dr. Abel Larini, prefeito de Arujá, pelo pleito, junto à Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, visando a construção de um hospital de referência na região do Alto Tietê, em Arujá, cuja a construção desse hospital de referência, ele vai beneficiar todos os municípios aqui da nossa região, seja Suzano, Poá, Santa Isabel, Itaquá, Biritiba, Guararema, própria Mogi das Cruzes, Ferraz e Salesópolis. Hoje, Salesópolis, como grande parte da região nossa, dispõe somente de um hospital de referência aqui mais próximos para nós, que é o SUS, em Mogi.
Se a gente tiver uma construção de mais um hospital na nossa região, a nossa demanda, que já é absurda, pode ser minimizada. Acabar não vai acabar nunca. A gente está consciente de que a demanda de saúde é muito grande. Mas cada vez mais que houver investimento em saúde, eu só tenho que aplaudir, eu só tenho que dar meu apoio e gostaria de agradecer aos pares que também assim o fizeram. Muito obrigado. É o que eu tenho a dizer. Assuma a sua cadeira na mesa, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos e nem matéria a ser tratada na presente ordem do dia, comunico que está previsto para a ordem do dia da próxima sessão, em única discussão, a votação do relatório final da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar com relação à vereadora Deise. E também, em única discussão, a votação do projeto de decreto legislativo 01/2012, que dispõe sobre a aprovação das contas e balanço geral da Prefeitura Municipal de Salesópolis, referentes ao exercício de 2009. Passaremos, então, agora para a explicação pessoal. De acordo com o livro de instrução, está com a palavra o nobre vereador Claudinei José de Oliveira. Dando prosseguimento, de acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o nobre vereador Pedro da Fonseca. Dando prosseguimento, de acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o nobre vereador Vanderlon de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente, nós vereadores, munícipes aqui presentes. Senhor presidente, hoje eu subo essa tribuna, pois no dia 28 de fevereiro, aniversário da nossa cidade, o excelentíssimo senhor prefeito, ao discursar, ele nomeava muito a questão de oposição, que nada faz para agradar, tudo que faz não está bom. E aí, alguns instantes, senhor presidente, ele cita que dobrou o número de especialidade na saúde. Eu vou falar uma coisa para o senhor presidente, eu não estou entendendo o que está acontecendo então. Se foi dobrado o número de especialidades na saúde, a população não está conseguindo um agendamento adequado então. Porque o que não me falta é pedido para a especialidade. Se foi dobrado, alguma coisa está errado. Porque não é impossível um negócio desse. Até muitas pessoas, até também teve um momento em que ele disse que na atual gestão implantou agora o sistema para natalidade no nosso município, que foi aumentado a especialidade. Hoje o nosso município faz parto. Isso já vem de algum tempo, não da atual gestão, não foi implantado nessa gestão. Até alguns munícipes, nos seus dizeres, até perguntou, mas de qual município está falando? Porque muitas vezes, para conseguir um ortopedista, sequer quando a pessoa está numa situação complicada, se não tiver um apadrinhamento, não consegue. Isso, além de tudo, também quero fazer uma manifestação aqui que deveria ser revisto junto à Santa Casa, pois o profissional avisa que o ortopedista vai chegar um determinado horário, aí vem um pessoal da área rural, manda vir às 8 da manhã, o profissional chega para atender 11 horas. Sabemos que as pessoas muitas vezes já vêm a pé, ficam aqui sem recurso, não tem um parente onde possa fazer uma refeição e chega a hora que quer. Então, se o profissional vai chegar às 11, por que não pede para a pessoa vir 10, 10 e meia? Não, tem que vir 8 horas da manhã para fazer agendamento, e aí o profissional chega às 11 e cada um se vira do jeito que pode. Então, quero aqui fazer a minha manifestação, pedindo aí para que a secretária de saúde
o vice-prefeito que é médico, que dá uma volta nos corredores e atenda o apelo da população. Muitas pessoas ficam lá desde cedo, esperando a hora que o médico quer vir. Sabemos que o problema é geral, é no país inteiro o problema de saúde? Sabemos, já escutei várias vezes quando eu faço as minhas críticas aqui. Mas se nós, numa cidade pequena, não fazemos as nossas adequações, como que vamos cobrar dos grandes centros? Se aqui que é uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, é compadre aqui, é primo, é tio, imagina uma cidade grande. Então, se nós for fazer essa comparação, aí vai ficar difícil essa cidade avançar nos setores públicos, em todos os níveis. Se nós começar a fazer essa comparação com aí para fora que é assim, você não viu a reportagem lá, que está tudo dessa forma, aí esquece, porque daí tem que continuar do jeito que está mesmo. Enquanto eu estiver ocupando o meu cargo, estarei aqui em defesa da população. Aquilo que eu não concordar, pode até desagradar outras pessoas, mas a minha função, eu vou estar subindo aqui falando, e também, quando achar que não tiver razão, vou estar escutando da mesma forma. Mas que muitas coisas não está da forma que estão dizendo, não está essa beleza toda. Até um outro fato aí que a população até estranhou nessa última quinta-feira de mês, senhor presidente, foi com relação... Hoje, o feirante vem e faz o depósito. Aí agora, contratar 2 seguranças para acompanhar os fiscais para ir visitar cada feirante. Até questionando alguns profissionais, não entende. Por que agora, sendo que quando recebeu o dinheiro que necessitava de um apoio, não tinha. E agora foi com 2 seguranças, esteve aí acompanhando os fiscais, visitando a cada feirante. Então fica aqui, até depois também vou estar fazendo um requerimento, para que até possamos informar a população que nos questiona a respeito desse caso. No momento é o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. De acordo com o livro de discussão, está com a palavra o nobre vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, aqueles que nos assistem pela internet. Senhor presidente, eu gostaria essa noite também compartilhar aí meu apoio à nova gestão lá da Associação do Bairro dos Pintos, a UMAP, recém-reformada aí, dar aí, desejar, né, uma boa gestão à dona Isaura e aos demais membros aí que ficaram na nova diretoria. E deixar aqui todo o apoio desse vereador, dessa casa, a nova gestão, a nova diretoria da UMAP. Estarei também fazendo um documento, senhor presidente, reivindicando a Secretaria de Educação, que ela possa estar olhando, né, com mais carinho aí para as escolas rurais na questão da limpeza. A gente sabe que os pátios aí das escolas, eles tendem a ter um crescimento mais rápido, né, ou da grama ou do que nasce, e precisa ser feita uma limpeza meio que constante nessas escolas. E visitando a escola do bairro dos Pintos, eu notei que precisa ser feita uma força-tarefa aí, porque a gente sabe que são várias escolas no município, e você começa numa, hora que você chega na última, a primeira já está precisando de uma limpeza novamente. Então, eu acho que precisa de uma equipe que possa fazer, né, uma limpeza constante e manutenção constante nessas escolas. Estaria fazendo um documento, fazendo essa reivindicação à Secretaria de Educação. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.